Livro Ética Nicomaco. Autor Aristóteles. Livro 7. Capítulo 1. Recomeçaremos agora nossa investigação tomando outro ponto de partida e salientando que as disposições morais a ser evitadas são de 3 espécies: o vício, a incontinência e a bruteza. Os contrários de 2 delas são evidentes, e a um chamamos virtude e ao outro continência. A bruteza, o mais apropriado seria opor uma virtude sobre-humana, uma espécie heroica e divina de virtude como a que Príamo atribui a Heitor em Homero, dizendo: pois ele não parecia o filho de um homem mortal, mas alguém que viesse da semente dos deuses. Portanto, se, como se costuma dizer, os homens se tornaram deuses pelo excesso de virtude, dessa espécie deve ser evidentemente a disposição contrária à bruteza. Com efeito, assim como um bruto não tem vício nem virtude, tampouco os tem um Deus, seu estado é superior à virtude, e o de um bruto difere em espécie do vício. Ora, como é raro encontrar um homem divino, para usarmos o epíteto dos espartanos, que chamam um homem de o divino ou quando lhe tem grande admiração, também o tipo brutal é raramente encontrado entre os homens. Existe principalmente entre os bárbaros, mas algumas qualidades brutais são também produzidas pela doença ou pela deformidade, e também damos esse mau nome àqueles cujo vício vai além da medida comum. Desta espécie de disposição trataremos rapidamente mais tarde. Quanto ao vício, já o discutimos antes. Agora devemos falar da incontinência e da moleza, ou efeminação, e de seus contrários, a continência e a fortaleza, pois cumpre tratar de ambas como não idênticas à virtude ou à maldade, nem como um gênero diferente. A exemplo do que fizemos em todos os outros casos, passaremos em revista os fatos observados, e após discutir as dificuldades, trataremos de provar, se possível, a verdade de todas as opiniões comuns a respeito desses afetos da mente, se não de todas, pelo menos do maior número e das mais autorizadas, porque, se refutarmos as objeções e deixarmos intactas as opiniões comuns, teremos provado suficientemente a tese. Ora, tanto a continência como a fortaleza são incluídas entre as coisas boas e dignas de louvor, e tanto a incontinência como a moleza entre as coisas mais incensuráveis, e o mesmo homem é julgado continente e disposto a sustentar o resultado de seus cálculos, ou incontinente e pronto a abandoná-los. E o homem incontinente, sabendo que o que faz é mal, o faz levado pela paixão, enquanto o homem continente, conhecendo como maus os seus apetites, recusa-se a segui-los em virtude do princípio racional. Ao temperante todos chamam continente disposto à fortaleza, mas no que se refere ao continente alguns sustentam que ele é sempre temperante, enquanto outros o negam, e alguns chamam incontinente ao sem limite e sem limite ao incontinente sem qualquer discriminação, enquanto outros distinguem entre eles. Às vezes se diz que o homem dotado de sabedoria prática não pode ser incontinente, outras vezes, que alguns homens desse tipo, e hábeis ademais, são incontinentes. E por fim, disse que os homens são incontinentes mesmo com respeito à cólera, à honra e ao lucro. Estas são, pois, as coisas que se costuma dizer. Capítulo 2. Podemos perguntar agora como é possível que um homem que julga com retidão se mostre incontinente na sua conduta. Alguns afirmam que tal conduta é incompatível com o conhecimento, pois seria estranho, assim pensava Sócrates, que, existindo o conhecimento num homem, alguma coisa pudesse avassalá-lo e arrastá-lo após si como a um escravo. Com efeito, Sócrates era inteiramente contrário à opinião em apreço, e segundo ele não existia isso que se chama incontinência. Ninguém, depois de julgar, se afirmava, age contrariando o que julgou melhor, os homens só assim procedem por efeito da ignorância. Ora,
esta opinião contradiz nitidamente os fatos observados, e é preciso indagar o que acontece a tal homem e se ele age em razão da ignorância. De que espécie de ignorância se trata? Porque é evidente que o homem que age com incontinência não pensa, antes de chegar a esse estado, que deva agir assim. Mas alguns concedem certos pontos defendidos por Sócrates, e outros não. Admitem que nada seja mais forte do que o conhecimento, porém não que alguém haja contrariando o que lhe pareceu ser o melhor alvitre, e dizem, por isso, que o incontinente não possui conhecimento quando é dominado pelos seus prazeres, mas só opinião. Se, todavia, se trata de opinião e não de conhecimento, se não é uma convicção forte, mas fraca, que resiste, como nos hesitantes, nós simpatizamos com a sua incapacidade de manter-se firme em tais convicções contra apetites poderosos, não simpatizamos, porém, com a maldade nem com qualquer outra disposição que mereça censura. Será, então, a resistência da sabedoria prática que cede? Esta é a mais forte de todas as disposições. Mas a suposição é absurda, o mesmo homem seria ao mesmo tempo dotado de sabedoria prática e incontinente, mas ninguém diria que seja próprio de tal homem praticar voluntariamente os atos mais vis. Além disso, já se mostrou anteriormente que os que possuem esta espécie de sabedoria são homens de ação, pois se ocupam com fatos particulares e possuem as demais virtudes. Por outro lado, se a continência implica ter fortes e maus apetites, o homem temperante não será continente, nem este será temperante, pois um homem temperante não tem apetites excessivos nem maus. O homem continente, porém, não pode deixar de tê-los, porque, se os apetites são bons, a disposição de caráter que nos inibe de segui-los é má, de forma que nem toda continência será boa, e, se eles são fracos sem serem maus, não há nada de admirável em refreá-los, e, se são fracos e maus, tampouco é grande proeza resistir-lhes. Além disso, se a continência torna um homem propenso a sustentar tenazmente qualquer opinião, a continência é má, se isto é, se o leva a sustentar mesmo as opiniões falsas, e se a incontinência faz com que um homem abandone facilmente qualquer opinião, haverá uma boa espécie de incontinência, de que temos exemplo em Neoptólemo tal como nos é apresentado no Filoctetes de Sófocles. Com efeito, ele é digno de louvor por não haver cumprido o que Ulisses o persuadira a fazer, e isso porque lhe repugnava mentir. Por outro lado, o argumento sofístico apresenta uma dificuldade. O silogismo inspirado no desejo de expor os resultados paradoxais decorrentes da opinião de um adversário, a fim de conquistar a admiração dos ouvintes para o refutador quando este logra o seu desiderato, nos coloca em grande embaraço, pois o raciocínio fica amarrado quando não quer imobilizar-se, porque a conclusão não o satisfaz, e não pode avançar porque é incapaz de refutar o argumento. Há um silogismo do qual se conclui que a loucura conjugada com a incontinência é virtude, pois um homem faz o contrário do que julga devido à incontinência, mas por outro lado, o que é bom lhe parece mal e algo a ser evitado, e, por conseguinte, fará o bem e não o mal. E ainda, aquele que, por convicção, busca e escolhe o que é agradável seria considerado melhor do que quem o faz não em resultado do cálculo, mas da incontinência, porque o primeiro é mais fácil de curar, dada a possibilidade de persuadi-lo a mudar de ideia. Mas ao incontinente pode-se aplicar o provérbio: quando a água sufoca, com que a faremos descer? Se ele tivesse sido persuadido da retidão do que faz, desistiria quando o persuadissem a mudar de ideia, mas acontece que tal homem age, embora esteja persuadido de algo muito diferente. E finalmente, se a continência e a incontinência dizem respeito a qualquer espécie de objeto, que venha a ser o incontinente no sentido absoluto?
Ninguém possui todas as formas de incontinência, mas de algumas pessoas dizemos que são incontinentes em absoluto. Capítulo 3. De uma das espécies enumeradas são as dificuldades que surgem. Alguns destes pontos podem ser refutados, enquanto outros ficarão senhores do campo, porque a dificuldade encontra sua solução quando se descobre a verdade. Devemos, pois, considerar primeiro se as pessoas incontinentes agem cientemente ou não e cientemente em que sentido, e com que espécie de objetos se pode dizer que tem relação o homem incontinente e o continente, e se o homem continente e o homem dotado de fortaleza são o mesmo ou diferentes, e de modo análogo no tocante aos outros assuntos abrangidos pela nossa investigação. Constituem o nosso ponto de partida a questão de se o homem continente e o incontinente são diferenciados pelos seus objetos ou pela sua atitude, isto é, se o incontinente é tal apenas porque se relaciona com tais e tais objetos, ou, então, pela sua atitude, ou ainda por ambas as coisas. A segunda questão é se a continência e a incontinência se relacionam com todo e qualquer objeto, ou não. O homem que é incontinente no sentido absoluto nem se relaciona com todo e qualquer objeto, mas sim precisamente com aqueles que são os objetos do sem limite, nem se caracteriza por essa simples relação, pois, a ser assim, a sua disposição se identificaria com a intemperança, mas por se relacionar com eles de certo modo. Com efeito, um é levado pela sua própria escolha, pensando que deve buscar sempre o prazer imediato, enquanto o outro busca tais prazeres embora não pense assim. Sugere-se que é contra a reta opinião e não contra o conhecimento que agimos de modo incontinente, mas isso não vem ao caso, porque certas pessoas não hesitam quando nutrem uma opinião, mas pensam ter conhecimento exato. Se, pois, o que se pretende sustentar é que, devido a uma convicção fraca, os que têm opinião são mais sujeitos a agir contrariando o seu próprio julgamento do que aqueles que sabem, responderemos que a este respeito não há diferença entre conhecimento e opinião, pois alguns homens não estão menos convencidos do que pensam que do que sabem, como bem o mostra o caso de Heráclito. Mas, visto que usamos a palavra o saber em dois sentidos, pois tanto do homem que possui o conhecimento mas não o usa como daquele que o possui e usa dizemos que sabem, fará grande diferença se o homem que pratica o que não deve possui o conhecimento mas não o exerce, ou se o exerce, porque a segunda hipótese parece estranha, mas não a primeira. Além disso, como há duas espécies de premissas, nada impede que um homem haja contrariando o seu próprio conhecimento embora possua ambas as premissas, desde que use apenas a universal, porém não a particular, porque os atos a ser realizados são particulares. E há também duas espécies de termo universal, um é predicável do agente e o outro do objeto, e por exemplo, a comida seca faz bem a todos os homens e o eu sou um homem, ou o tal comida é seca, ou mais o homem incontinente não possui ou não usa o conhecimento de que o está comida é tal e tal. Haverá, pois, em primeiro lugar uma enorme diferença entre esses modos de saber, de forma que não pareceria nada estranho saber de um dos modos ao mesmo tempo que se age com incontinência, enquanto fazê-lo, sabendo do outro modo, seria extraordinário. Além disso, acontece aos homens possuírem conhecimento em outro sentido que não os acima mencionados, pois naqueles que possuem conhecimento sem usá-lo percebemos uma diferença de estado que comporta a possibilidade de possuir conhecimento em certo sentido e ao mesmo tempo não o possuir, como sucede com os que dormem, com os loucos e os embriagados. Ora, é justamente essa condição dos que agem sob a influência das paixões, pois é evidente que as explosões de cólera, de apetite sexual e outras paixões que tais alteram materialmente a condição do corpo, e em alguns homens chegam a produzir acessos de loucura. Claro está, pois,
que dos incontinentes se pode dizer que se encontram num estado semelhante ao dos homens adormecidos, loucos ou embriagados. O fato de usarem uma linguagem própria do conhecimento não prova nada, pois os homens que se acham sob a influência dessas paixões podem até articular provas científicas e declamar versos de Empédocles, e os que apenas começaram a aprender uma ciência podem alinhavar as suas proposições sem, todavia, conhecê-la. Para ser realmente conhecida, é preciso que se torne uma parte deles, e isso requer tempo. Logo, é de supor que o uso da linguagem por parte de homens em estado de incontinência não signifique mais que as declamações de atores em cena. Também podemos encarar o caso da maneira que segue, com referência às peculiaridades da natureza humana. Uma das opiniões é universal, a outra diz respeito a fatos particulares, e aqui nos deparamos com algo que pertence à esfera da percepção. Quando das duas opiniões resulta uma só, numa espécie de caso a alma afirmará a conclusão, enquanto no caso de opiniões relativas à produção ela agirá imediatamente. Por exemplo, se o tudo o que é doce deve ser provado e o isto é doce, no sentido de ser uma das coisas doces particulares, o homem que pode agir e não é impedido procederá imediatamente de acordo com a conclusão. Quando, pois, está presente em nós a opinião universal que nos proíbe provar, mas também existe a opinião de que o tudo que é doce é agradável e de que o isto é doce, e é esta opinião ativa, e quando sucede estar presente em nós o apetite, uma das opiniões nos manda evitar o objeto, mas o apetite nos conduz para ele, pois tem o poder de mover cada uma das partes de nosso corpo, e sucede, assim, que um homem age de maneira incontinente sob a influência, em certo sentido, ou de uma razão e de uma opinião que não é contrária em si mesma, porém apenas acidentalmente, à reta razão, pois que o apetite lhe é contrário, mas não o é a opinião. Donde se segue que é esse também o motivo de não serem incontinentes os animais inferiores, e com efeito, eles não possuem juízo universal, mas apenas imaginação e memória de particulares. A explicação de como se dissolve a ignorância e o homem incontinente recupera o conhecimento é a mesma que no caso dos embriagados e adormecidos e não tem nada de peculiar a esta condição. Devemos pedi-la aos estudiosos de ciência natural. Ora, sendo a segunda premissa, ao mesmo tempo, uma opinião a respeito de um objeto perceptível e aquilo que determina as nossas ações, ou um homem não a possui quando se encontra no estado de paixão, ou a possui no sentido em que ter conhecimento não significa conhecer, mas apenas falar, como um bêbado que declama versos de Empédocles. E, como o último termo não é universal, nem tampouco um objeto de conhecimento científico a mesmo título que o termo universal, parece mesmo resultar daí a posição que Sócrates procurou estabelecer, pois não é em presença daquilo que consideramos conhecimento propriamente dito que surge a afecção da incontinência, nem é verdade que ele seja arrastado pela paixão, mas o que se acha presente é apenas o conhecimento perceptual. Que isto baste como resposta à questão ao ato acompanhado ou não de conhecimento e de como é possível agir de maneira incontinente com conhecimento de causa. Capítulo 4. Examinaremos agora se existe alguém que seja incontinente no sentido absoluto ou se todos os homens incontinentes o são num sentido particular, e, se tal homem existe, com que espécie de objeto ele se relaciona. Que tanto as pessoas continentes e dotadas de fortaleza como as incontinentes e efeminadas se relacionam com prazeres e dores, é evidente. Ora, das coisas que causam prazer algumas são necessárias, enquanto outras merecem ser escolhidas por si mesmas e contudo admitem excesso, havendo importante das causas corporais de prazer, pelas quais entendo não só as que se referem à alimentação como também à conjunção sexual, isto é, os estados corporais com os quais dissemos que se relacionam a temperança e a intemperança,
enquanto as outras não são necessárias, mas merecem ser escolhidas por si mesmas, como a vitória, a honra, a riqueza e outras coisas boas e agradáveis desta espécie. Assim sendo, aos que vão ao excesso com referência às segundas, contrariando a reta razão que levam em si, não chamamos simplesmente de incontinentes, mas de incontinentes com a especificação no tocante ao dinheiro, à honra, ao lucro ou à cólera, ou não simplesmente incontinentes, porque diferem das pessoas incontinentes e são assim chamados devido a uma semelhança. Confronte-se a história de Antropos, homem, que venceu uma competição nos Jogos Olímpicos, no seu caso, a definição geral de homem pouco diferia da definição que lhe era própria, mas no entanto diferia. Prova o fato de tanto a incontinência no sentido absoluto como a relativa a algum prazer físico particular ser censurada não apenas como uma falta mas também como uma espécie de vício, ao passo que nenhuma das pessoas incontinentes a estes outros respeitos é censurada a tal título. Mas das pessoas que são incontinentes com respeito aos gozos físicos com que dizemos relacionar-se o homem temperante e o sem limite, aquele que busca o excesso de coisas agradáveis, se evita o das coisas dolorosas, fome, sede, calor, frio e todos os objetos do tato e do paladar, não por escolha, mas contrariando a sua escolha e o seu julgamento, é chamado incontinente, não com a especificação, com respeito a isto ou aquilo, como, por exemplo, a cólera, mas num sentido absoluto. Confirma o fato de serem os homens chamados ou moles ou efeminados ou com respeito a esses prazeres, porém não a qualquer dos outros. E por essa razão juntamos num só grupo o incontinente e o sem limite, o continente e o temperante, excluindo, porém, qualquer destes outros tipos, porque se relacionam de algum modo com os mesmos prazeres e dores. Mas, embora digam respeito aos mesmos objetos, sua relação para com eles não é semelhante, pois alguns fazem uma escolha deliberada e outros não. Por esta razão, merece mais o qualificativo de sem limite o homem que sem apetite ou com escasso apetite, busca os excessos de prazer e evita dores moderadas, do que o homem que faz o mesmo levado por apetites poderosos, pois que faria o primeiro se os seus apetites fossem dessa sorte se a falta dos objetos necessários o fizesse sofrer violentamente? Ora, dos apetites e prazeres, alguns pertencem à classe das coisas genericamente nobres e boas, pois algumas coisas agradáveis são por natureza dignas de escolha, enquanto outras lhes são contrárias e outras ainda ocupam uma posição intermédia, para adotar a distinção que estabelecemos anteriormente. Exemplos da primeira classe são a riqueza, o lucro, a vitória, a honra. E com referência a todos os objetos desta espécie ou da intermediária não são censurados os homens por desejá-los e amá-los, mas por fazerem-no de certo modo, isto é, indo ao excesso. Em face disto, não são maus todos os que, contrariando a reta razão, se deixam avassalar por um dos objetos naturalmente nobres e bons e o buscam em detrimento de tudo mais, como, por exemplo, os que se ocupam mais do que devem com a honra, ou com os filhos e os pais. Com efeito, essas coisas são bens e os que delas se ocupam são louvados. Mesmo aí, contudo, pode haver um excesso, se, como Níobe, por exemplo, alguém lutasse contra os próprios deuses, ou se fosse tão devotado ao pai quanto o Sátiro, cognominado o filial, que foi considerado um grande tolo por esse motivo. Com respeito a esses objetos não há, pois, maldade pela razão indicada, isto é, em cada um deles é por natureza algo digno de escolha em si mesmo. Sem embargo, o excesso em relação a eles é mau e deve ser evitado. Analogamente, não há incontinência no que toca a esses objetos,
pois a incontinência não só deve ser evitada como merece censura, ou mais, em razão de uma semelhança quanto ao sentimento, aplica-se-lhes o nome de incontinência precisando em cada caso o respectivo objeto, assim como chamamos de mal médico ou mau ator a um homem que não qualificaríamos de mal em si. Visto, pois, que neste caso não aplicamos o termo em sentido absoluto porque cada uma dessas condições não é maldade, mas apenas se assemelha à maldade, é claro que também no outro caso só se deve considerar como continência e incontinência o que se relaciona com os mesmos objetos que a temperança e a intemperança. Aplicamos, porém, o termo à cólera em virtude de uma semelhança, precisando desta forma, incontinente no que se refere à cólera, como também dizemos, incontinente no que se refere à honra ou ao lucro. Capítulo 5. Certas coisas são agradáveis por natureza, e destas algumas o são em sentido absoluto e outras em relação a determinadas classes de animais ou de homens, e daquelas que não são agradáveis por natureza, algumas se tornam tais por efeito de distúrbios no organismo, outras devido a hábitos adquiridos e outras ainda em razão de uma natureza congenitamente má. Assim sendo, é possível descobrir em cada uma das espécies do segundo grupo disposições de caráter semelhantes às que reconhecemos em relação ao primeiro. Refiro-me aos estados brutais, como no caso da fêmea que, segundo se diz, rasga o ventre das mulheres grávidas e devora os fetos, e das coisas com que passam por deleitar-se algumas tribos que habitam as margens do Mar Negro e que caíram no estado de selvageria, carne crua, carne humana, ou levarem seus filhos uns aos outros para que se banqueteiem com eles, se ainda a história que se conta de Fálares. Estas disposições são brutais. Há, porém, outras que resultam da doença, se em certos casos também da loucura, como o homem que sacrificou e devorou sua própria mãe, ou o escravo que comeu o fígado de um companheiro, e outras ainda são estados mórbidos, como o hábito de arrancar os pelos, de roer as unhas, e mesmo de comer carvão ou terra, ou a estes deve acrescentar-se a pederastia. E todos eles surgem em alguns por natureza e em outros, como nos que desde a infância foram vítimas da libidinagem alheia, por hábito. Ora, aqueles em quem a natureza é a causa de tal disposição ninguém chamaria incontinentes, como ninguém aplicaria o epíteto às mulheres por causa do papel passivo que desempenham na cópula. E tampouco seria ele aplicado aos que se encontram numa disposição mórbida por efeito do hábito. Possuir esses vários tipos de hábito está para além das fronteiras do vício, como também o está a brutalidade. Para o homem que os possui, dominá-los ou ser dominado por eles não é simples continência ou incontinência, mas algo que é tal por analogia, assim como o homem que tem tal disposição com respeito aos acessos de cólera deve ser chamado incontinente em relação a esse sentimento, e não incontinente no sentido absoluto. Com efeito, todo estado excessivo, seja de loucura, de covardia, de intemperança ou de irritabilidade, ou é brutal ou mórbido. O homem que por natureza receia todas as coisas, inclusive o guincho de um camundongo, padece uma covardia de bruto, enquanto aquele que temia uma fuinha estava simplesmente enfermo. E dos tolos, os que por natureza são estouvados e vivem apenas pelos sentidos são como brutos, a exemplo de certas raças de bárbaros distantes, enquanto os que são tais por efeito de uma doença, da epilepsia, por exemplo, ou da loucura são mórbidos. Destas características, é possível possuir algumas apenas em certas ocasiões e não ser dominado por elas. Por exemplo, Fálares pode ter refreado o desejo de comer carne de criança ou um apetite sexual contra a natureza, mas também é possível ser dominado e não apenas ter tais sentimentos. Logo, assim como a maldade que se mantém no nível humano é chamada simplesmente maldade, enquanto a outra não é simples maldade, porém maldade com a qualificação de ou brutal ou mórbida,
Também é evidente que há uma incontinência brutal e outra mórbida, mas só a que corresponde à intemperança humana é simples incontinência. Torna-se claro, pois, que a incontinência e a continência se relacionam com os mesmos objetos que a intemperança e a temperança, e o que se relaciona com outros objetos é um tipo distinto da incontinência, que recebe este nome por metáfora e não é chamado simples incontinência. Capítulo 6. Veremos agora que a incontinência relativa à cólera é menos vergonhosa do que aquela que diz respeito aos apetites. A cólera parece ouvir o raciocínio até certo ponto, mas ouvi-lo mal, como os servos apressados que partem correndo antes de havermos acabado de dizer o que queremos e cumprem a ordem às avessas, ou os cães que ladram apenas ouvem bater a porta, sem procurar ver primeiro se se trata de uma pessoa amiga, e da mesma forma a cólera, devido à sua natureza ardente e impetuosa, embora ouvindo, não escuta as ordens e precipita-se para a vingança. Porque o raciocínio ou a imaginação nos informa de que fomos desprezados ou desconsiderados, e a cólera, como que chegando à conclusão de que é preciso reagir contra qualquer coisa dessa espécie, ferve imediatamente, e enquanto o apetite, mal o raciocínio ou a percepção lhe dizem que determinado objeto é agradável, corre a desfrutá-lo. Por conseguinte, a cólera obedece em certo sentido ao raciocínio, mas o apetite não. Por isso é ele mais censurável, pois o homem incontinente com respeito à cólera é vencido em certo sentido pelo raciocínio, ao passo que o outro é pelo apetite e não pelo raciocínio. Além disso, perdoamos mais facilmente as pessoas que seguem desejos naturais, ou seja, os apetites comuns a todos os homens, na medida em que são comuns. Ora, a cólera e a irritabilidade são mais naturais do que o apetite pelos excessos, isto é, por objetos desnecessários. Sirva de exemplo o homem que se defendeu da acusação de haver batido no próprio pai dizendo-o sim, mas ele batia no seu, e seu pai, por sua vez, batia no seu, e este menino, já apontando para o seu filho, ou baterá em mim quando for homem, e isso é de família, ou o homem que estava sendo levado de rastos pelo filho e lhe pediu que parasse à porta, pois ele próprio só havia arrastado seu pai até ali. Por outro lado, os mais afeitos a conspirar contra outros são mais criminosos. Ora, um homem colérico não se inclina a conspirar, nem o faz a própria cólera, que é aberta e franca, mas a natureza do apetite é elucidada pelo que os poetas chamam Afrodite, insidiosa filha de Chipre, e pelos versos de Homero sobre o seu cinto bordado. E ali estão os sussurros de amor, tão sutis que roubam a razão aos sábios, por prudentes que sejam. Logo, se esta forma de incontinência é mais criminosa e vergonhosa que a da cólera, ela é ao mesmo tempo incontinência no sentido absoluto e também vício. Ainda mais, e ninguém comete desregramentos com um sentimento de dor, mas a cólera é sempre acompanhada de dor, enquanto o que comete desregramentos hei com prazer. Se, pois, os atos que mais justamente incitam a cólera são mais criminosos do que os outros, mais criminosa é a incontinência que se deve ao apetite, porquanto na cólera não há desregramento. Fica bem claro, pois, que a incontinência causada pelo apetite é mais vergonhosa do que aquela que se relaciona com a cólera, e tanto continência como incontinência dizem respeito aos apetites e prazeres do corpo. Mas é preciso distinguir entre estes últimos, porque, como dissemos no começo, alguns são humanos e naturais tanto em espécie como em grandeza, outros são brutais, e outros ainda se devem a lesões e doenças orgânicas. Só com os primeiros tem que ver a temperança e a intemperança, e esse é o motivo por que não chamamos temperantes nem sem limites aos animais inferiores, a não ser em linguagem figurada e só quando alguma raça de animais supera uma outra na libidinosidade, nos instintos de destruição e na avidez onívora.
Esses não têm a faculdade de escolher nem de calcular, mas são realmente desvios da norma natural, como os loucos entre nós. Ora, a bruteza é um mal menor do que o vício, se bem que mais assustador, pois que a parte pervertida não foi a melhor, como no homem, dos brutos simplesmente não tem uma parte melhor. É, pois, como se comparássemos uma coisa inanimada com um ser vivo quanto à maldade, porque a maldade daquilo que não possui uma fonte originadora de movimento é sempre menos daninha, e a razão é uma fonte originadora dessa espécie. E é também o mesmo que comparar a injustiça em abstrato com um homem injusto. Cada um dos dois é em certo sentido pior, pois um homem mau causará 10 vezes mais dano do que um bruto. Capítulo 7. Com respeito aos prazeres, dores, apetites e aversões que nos vêm do tato e do paladar, e aos quais havíamos reduzido anteriormente a temperança e a intemperança, é possível ter tal disposição que se seja vencido mesmo por aqueles que a maioria das pessoas dominam, ou dominar mesmo aqueles a que a maioria é incapaz de resistir. Entre essas possibilidades, as que se relacionam com os prazeres são a incontinência e a continência, e as que se relacionam com as dores são a moleza e a fortaleza. A disposição da maioria das pessoas é intermediária, embora se incline mais para as disposições piores. Ora, como alguns prazeres são necessários e outros não, e os primeiros o são até certo ponto, mas não o são os seus excessos e deficiências, se como isto é tão verdadeiro das dores como dos apetites, o homem que busca o excesso das coisas agradáveis ou busca em demasia as coisas necessárias, fazendo-o deliberadamente, por elas próprias e nunca tendo em vista algum outro fim, é sem limite. Tal homem será necessariamente inacessível ao arrependimento e, por conseguinte, incurável, pois quem não pode arrepender-se não pode ser curado. O homem que se mostra deficiente na busca dessas coisas é o contrário do sem limite, e o que ocupa a posição mediana é temperante. Existe, igualmente, o homem que evita as dores corporais, não porque estas o levem de vencida, mas por escolha deliberada. Dos que não escolhem tais atos, uma espécie é conduzida a eles pela promessa de prazer e a outra por fugir à dor nascida do apetite, de modo que esses tipos diferem entre si. Ora, todos fariam pior opinião de um homem que, sem apetite ou com um apetite fraco, cometesse algum ato vergonhoso, do que se o fizesse sob a influência de um forte apetite, e pior do homem que ferisse outro sem cólera do que se o fizesse levado pela cólera, pois que faria ele então se a sua ira fosse grande? Eis aí porque o homem sem limite é pior do que o incontinente. Das disposições indicadas, pois, a segunda é antes uma espécie de moleza, enquanto a primeira é intemperança. Ao passo que ao homem incontinente se opõe o continente, ao mole opõe-se o homem dotado de fortaleza, pois a fortaleza consiste em resistir, enquanto a continência consiste em vencer, e resistir e vencer diferem um do outro assim como não perder difere de ganhar, e por isso mesmo a continência é também mais digna de escolha do que a fortaleza. Ora, o homem deficiente no tocante às coisas a que a maioria resiste, e o faz com êxito, é mole e efeminado, pois a efeminação também é uma espécie de moleza. Tal homem deixa arrastar o seu manto para evitar o esforço de erguê-lo e simula a doença sem se considerar infeliz, ao passo que o homem a quem ele imita é realmente infeliz. O caso é análogo no que tange à continência e à incontinência. Com efeito, não é coisa de causar admiração que um homem seja derrotado por prazeres ou dores violentos e excessivos, e até nos dispomos a perdoar se ele resistiu como faz o Filoctetes de Teudectes quando picado pela serpente, ou o Cercion de Cárcino na Álope, e como as pessoas que procuram conter o riso e irrompem numa gargalhada, como ocorreu a Xenofanto.
Mas causa surpresa que um homem não possa resistir e seja derrotado por prazeres e dores que a maioria arrosta sem grande dificuldade, quando isso não se deve à hereditariedade ou à doença, como a moleza que é hereditária entre os reis dos citas ou aquela que distingue o sexo feminino do masculino. O amigo de diversões é também considerado sem limite, mas na realidade é mole. Porque a diversão é um relaxamento da alma, um descanso do trabalho, e o amigo de diversões é uma pessoa que vai ao excesso em tais coisas. Da incontinência, uma espécie é impetuosidade e outra é fraqueza. Com efeito, alguns homens, após terem deliberado, não sabem manter, devido à emoção, as conclusões a que chegaram, enquanto outros, por não terem deliberado, são levados pela sua emoção. E outros, assim como os que tomam a iniciativa de fazer cócegas eles próprios, quando percebem com antecedência e veem o que vai acontecer, despertam a tempo e fazem funcionar a sua faculdade calculadora, não sendo vencidos pela emoção, quer esta seja agradável, quer dolorosa. São as pessoas de humor vivaz e de temperamento excitável as mais sujeitas à forma impetuosa de incontinência, porque as primeiras, devido à vivacidade, e as segundas, por motivo da violência das paixões, não esperam pelo raciocínio e tendem a seguir a sua imaginação. Capítulo 8. O homem sem limite, como dissemos, não costuma arrepender-se porque se atém ao que escolheu, mas qualquer homem incontinente pode arrepender-se. Por isso, a posição não é tal como a expressamos ao formular o problema, mas o sem limite é incurável e o incontinente, curável. Porquanto a maldade se assemelha a uma doença como a hidropisia ou a tísica, enquanto a incontinência é como a epilepsia e a primeira é permanente e a segunda, intermitente. E, de um modo geral, a incontinência e o vício diferem em espécie, e o vício não tem consciência de si mesmo, a incontinência tem, dos homens incontinentes, os que temporariamente perdem o domínio próprio são melhores do que os que possuem o princípio racional mas não se atem a ele, visto que os segundos são derrotados por uma paixão mais fraca e não agem sem prévia deliberação, como os outros. Porque o homem incontinente é como os que se embriagam depressa e com pouco vinho, isto é, com menos do que a maioria das pessoas. Vê-se claramente, pois, que a incontinência não é vício, se bem que talvez o seja num sentido particularizado. Com efeito, a incontinência é contrária à escolha, enquanto o vício segue o que escolheu. Isso, porém, não impede que se assemelhem nas ações a que conduzem. Como disse Demódoco dos Milésios, que não eram privados de razão, mas faziam as mesmas coisas que fazem os insensatos, também os incontinentes não são criminosos, mas praticam atos criminosos. Ora, como o homem incontinente tende a buscar, não por convicção, prazeres corporais que são excessivos e contrários à reta razão, enquanto o sem limite está convencido por ser a espécie de homem feita para buscá-los, é o primeiro que facilmente se deixa dissuadir, ao passo que com o segundo não acontece assim. Com efeito, a virtude e o vício preservam e destroem, respectivamente, o primeiro princípio, e na ação a causa final é o primeiro princípio, como as hipóteses o são na matemática. Nem naquele caso, nem neste é o raciocínio que ensina os primeiros princípios, o que ensina a reta opinião a seu respeito é a virtude, quer natural, quer produzida pelo hábito. Um homem assim é, pois, temperante, e o seu contrário é o sem limite. Mas há uma espécie de homem que é arrastado pela paixão contrariando a regra justa, um homem é quem a paixão domina por tal forma que é incapaz de agir de acordo com a reta razão, mas não ao ponto de fazê-lo acreditar que deva buscar tais prazeres sem reservas. Esse é o incontinente que é superior ao sem limite e não é mau no sentido absoluto, pois nele se conserva o que tem de melhor, o primeiro princípio.
E contrária a ele é outra espécie de homem, que se mantém firme nas suas convicções e não se deixa arrastar, ao menos pela paixão. Torna-se claro, pelo que acabamos de dizer, que a segunda é uma boa disposição e a primeira é má. Capítulo 9. É continente o homem que se atém a toda e qualquer regra, a toda e qualquer escolha, ou aquele que se atém à reta escolha. E é incontinente o que abandona toda e qualquer escolha, assim como toda e qualquer regra, ou o que abandona a regra e a escolha justas. Foi assim que colocamos anteriormente o problema. Ou será acidentalmente a toda e qualquer escolha, mas, em si, a regra e a escolha justas que um se atém e o outro não? Quando alguém escolhe ou busca isto no interesse daquilo, em si busca e escolhe o segundo, mas acidentalmente o primeiro. Mas quando falamos em absoluto, entendemos o que é buscado em si. Logo, em certo sentido um sustenta e o outro abandona toda e qualquer opinião, ou mais, em sentido absoluto, só a reta opinião. Há alguns que tendem a sustentar a sua opinião e que são chamados teimosos, a saber, nos que de um modo geral são difíceis de persuadir e, em particular, que não se deixam persuadir facilmente a mudar de ideia. Esses têm algo de semelhante ao homem continente, assim como o pródigo se assemelha de certo modo ao liberal e o temerário ao confiante, ou mais diferem a muitos respeitos. Com efeito, é à paixão e ao apetite que um não quer ceder, já que outras vezes o homem continente se mostra fácil de persuadir, ou mais é ao raciocínio que os outros resistem, porque cultivam seus apetites e muitos deles são conduzidos pelos prazeres. Ora, as pessoas teimosas são as opiniáticas, as ignorantes e as rústicas, as opiniáticas, porque são influenciadas pelo prazer e pela dor, pois deleitam-se com a sua vitória quando não se deixam persuadir a mudar e sofrem quando as suas decisões se tornam nulas, como sucede às vezes com os decretos, e de modo que se assemelham mais ao homem incontinente do que ao seu contrário. Mas há alguns que abandonam as suas resoluções não por efeito da incontinência, como Neoptólemo de Sófocles. Sem embargo, foi sob a influência do prazer que ele tergiversou, mais de um prazer nobre, pois, para ele, dizer a verdade era nobre, e contudo Ulisses o persuadir a mentir. Com efeito, nem todos os que fazem alguma coisa tendo em vista o prazer são sem limites, maus ou incontinentes, mas só os que a fazem por um prazer vergonhoso. Como também existe uma espécie de homem que se deleita menos do que deve com as coisas do corpo e não olha a reta razão, o intermediário entre ele e o incontinente é o homem continente. Com efeito, o incontinente não se atém à reta razão porque se deleita em excesso com tais coisas, e este homem porque se deleita demasiadamente pouco com elas, ao passo que o homem continente se atém à razão e não muda por nada deste mundo. Ora, se a continência é boa, ambas as disposições contrárias devem ser mais, como realmente parecem ser, ou mais, como o outro extremo é observado em muito poucos e raramente. Pensa-se que a continência só tem um contrário, a incontinência, do mesmo modo que a temperança só tem um contrário, que é a intemperança. Como muitos nomes são aplicados por analogia, é também por analogia que viemos a falar da continência do homem temperante, pois tanto o continente como o temperante são de tal índole que jamais contrariam a regra justa levados pelos prazeres corporais, mas o primeiro possui e o segundo não possui apetites maus. Além disso, o segundo é tal que não sente prazer contrário à reta razão, enquanto o primeiro é tal que sente prazer mas não se deixa conduzir por ele. E o incontinente e o sem limite também se assemelham num ponto, ambos buscam os prazeres corporais e diferem, contudo, pelo fato de o segundo pensar que deve proceder assim, enquanto o primeiro pensa de modo contrário. Capítulo 10.
Tampouco é possível que o mesmo homem possua sabedoria prática e seja incontinente. Com efeito, já mostramos que o homem dotado de sabedoria prática é também um homem de bom caráter. Além disso, a sabedoria prática não nos vem apenas do conhecimento, mas também da capacidade de agir. Ora, o incontinente é incapaz de agir. Nada impede, porém, que um homem hábil seja incontinente. Por este motivo, alguns chegam a pensar que certas pessoas dotadas de sabedoria prática são incontinentes. Com efeito, a habilidade e a sabedoria prática diferem da maneira que descrevemos em nossas primeiras discussões, e estão próximas uma da outra no tocante ao modo de raciocinar, mas distinguem-se quanto ao seu propósito. E tampouco o incontinente se parece com o homem que sabe e contempla uma verdade, mas com o adormecido ou o embriagado. E age voluntariamente, pois age, em certo sentido, com conhecimento não só do que faz como do fim visado, ou não é, porém, mal, visto que o seu propósito é bom, ou de modo que o incontinente é apenas meio mal. Por outro lado, não é criminoso, pois não age premeditadamente. Dos dois tipos de homem incontinente, um não se atém às conclusões do que deliberou, enquanto o outro não delibera em absoluto. E assim o incontinente se assemelha a uma cidade que aprova todos os decretos apropriados e tem boas leis, mas não as põe em prática, como na observação graciosa de Anaxandrides. Assim o quis a cidade que não faz caso algum das leis. O homem mau, pelo contrário, é como uma cidade que faz uso de suas leis, mas em que estas são más. Ora, a incontinência e a continência relacionam-se com o que excede a disposição característica da maioria dos homens, porque o homem continente se atém mais às suas resoluções e o incontinente menos do que a maioria pode fazer. Das formas de incontinência, a própria das pessoas excitáveis é mais curável que a das que deliberam mas não se atêm às suas conclusões, e os que são incontinentes por hábito são mais curáveis do que aqueles em que a incontinência é inata, pois é mais fácil mudar um hábito do que alterar a nossa natureza, e o próprio hábito muda dificilmente porque se assemelha à natureza, como diz Eveno. O hábito, meu caro, não é senão uma longa prática que acaba por fazer-se natureza. Terminamos de mostrar o que são a continência e a incontinência, a fortaleza e a moleza, e como essas disposições se relacionam umas com as outras. Capítulo 11. O estudo do prazer e da dor pertence ao campo do filósofo político, pois ele é o arquiteto do fim com vistas no qual dizemos que uma coisa é má e outra é boa em absoluto. Além disso, considerá-los é uma de nossas tarefas necessárias, pois não apenas assentamos que a virtude e o vício morais dizem respeito a dores e prazeres, mas a maioria pensa que a felicidade envolve prazer, e por isso se deu ao homem feliz um nome derivado de uma palavra que significa prazer. Ora, para algumas pessoas nenhum prazer é um bem, quer em si mesmo, quer acidentalmente, visto que o bem e o prazer não são a mesma coisa, outros pensam que alguns prazeres são bons, mas a maioria deles são maus. Há ainda uma terceira opinião, segundo a qual, mesmo que todos os prazeres sejam bons, a melhor coisa do mundo não pode ser o prazer. Estes são os argumentos em favor da opinião dos que negam absolutamente que o prazer seja um bem. Todo prazer é um processo perceptível a uma disposição natural, e nenhum processo é da mesma espécie que o seu fim. Por exemplo, o processo da construção não é da mesma espécie que a casa. O homem temperante evita os prazeres, o homem dotado de sabedoria prática busca o que é isento de dor e não o que é agradável. Os prazeres são um obstáculo ao pensamento, e quanto mais ó são, mais nos deleitamos neles, como, por exemplo, o prazer sexual, pois ninguém é capaz de pensar no que quer que seja quando está absorvido nele. Não existe arte do prazer,
ao passo que todo bem é produto de alguma arte. As crianças e os brutos buscam os prazeres. A opinião de que nem todos os prazeres são bons baseia-se em dois argumentos: existem prazeres que são realmente vis e objetos de censura, e existem prazeres nocivos, pois algumas coisas agradáveis são malsãs. O argumento em favor da opinião segundo a qual a melhor coisa do mundo não é o prazer é que este não é um fim, mas um processo. Capítulo 12. Estas são mais ou menos as coisas que se costuma dizer. De tais premissas não se segue que o prazer não seja um bem, ou mesmo o maior dos bens, como mostram as seguintes considerações. Primeiro, visto que aquilo que é bom pode ser-lo num de dois sentidos, uma coisa é simplesmente boa, enquanto outra é boa para determinada pessoa, as constituições e disposições naturais do ser, com os correspondentes movimentos e processos, serão divisíveis da mesma forma. Dos que são considerados maus, alguns o serão em absoluto, porém não para uma pessoa determinada, mas merecedores da sua escolha, e alguns não merecerão sequer a escolha de uma pessoa determinada, a não ser numa ocasião particular e por breve período, e assim mesmo com restrições, outros, enfim, não chegam a ser prazeres, mas apenas parecem tais. Refiro-me aos que envolvem dor e cujo fim é curativo, como os processos que ocorrem nas pessoas doentes. Além disso, sendo uma espécie de bem atividade e outra espécie, estado, os processos que nos restituem ao nosso estado natural só são agradáveis acidentalmente. Aliás, a atividade canalizada para os apetites que têm esses bens por objeto é a atividade daquela parte de nosso estado e natureza que permaneceu incólume, pois em verdade há prazeres que não envolvem dor nem apetite, como os da contemplação, por exemplo, estando a natureza intacta nesses casos. Que os outros são acidentais, indica o fato de algumas pessoas não se deleitarem, quando sua natureza se encontra no estado normal, com os mesmos objetos agradáveis que lhes causam prazer quando ela está sendo refeita, ou mais no primeiro caso deleitam-se com coisas que são agradáveis no sentido absoluto, e no segundo, também com os contrários destas, inclusive com coisas acres e amargas, nenhuma das quais é agradável quer por natureza, quer em sentido absoluto. Os estados que elas produzem, por conseguinte, não são prazeres naturalmente nem no sentido absoluto, pois, assim como as coisas agradáveis diferem entre si, também diferem os prazeres que elas proporcionam. Por outro lado, não é necessário que exista algo melhor do que o prazer simplesmente por dizerem alguns que o fim é melhor do que o processo. Com efeito, os prazeres não são processos, nem todos eles envolvem processos, são atividades e fins. E tampouco os experimentamos quando nos estamos tornando alguma coisa, mas quando exercemos alguma faculdade, e nem todos os prazeres têm um fim diferente deles mesmos, mas só os prazeres das pessoas que estão sendo conduzidas ao aperfeiçoamento de sua natureza. Eis porque não é certo dizer que o prazer seja um processo perceptível, mas antes deveríamos chamá-lo atividade do estado natural e, em vez de o perceptível, desimpedida. Alguns o consideram um processo simplesmente porque pensam que ele é bom no sentido estrito do termo, pois julgam, equivocadamente, que a atividade seja um processo. A opinião de que os prazeres são maus porque algumas coisas agradáveis são malsãs equivale a dizer que as coisas saudáveis são más porque algumas coisas saudáveis nos impedem de ganhar dinheiro. Ambas são más nos casos particulares mencionados, mas não são más em si mesmas por essa razão, e até pode suceder, às vezes, que pensar faça mal à saúde. Nem a sabedoria prática, nem qualquer estado do ser é impedido pelo prazer que ele proporciona. São os prazeres estranhos que têm um efeito impeditivo,
visto que os prazeres advindos do pensar e do aprender nos fazem pensar e aprender ainda mais. Nada mais natural do que o fato de nenhum prazer ser o produto de uma arte qualquer. Não existe arte de nenhuma outra atividade tampouco, mas apenas da faculdade correspondente, embora seja certo que as artes do perfumista e do cozinheiro são consideradas artes de prazer. Os argumentos baseados nas premissas de que o homem temperante evita os prazeres, e de que o homem dotado de sabedoria prática busca a vida sem dor e de que as crianças e os brutos buscam o prazer são todos refutados pela mesma consideração. Já mostramos em que sentido alguns prazeres são bons em absoluto e em que sentido outros não são bons. Ora, tanto os brutos como as crianças buscam prazeres da segunda espécie, e o homem de sabedoria prática busca uma tranquila isenção dos prazeres dessa espécie. Referimo-nos aos que implicam apetite e dor, isto é, os prazeres corporais, pois estes é que são de tal natureza, e aos excessos dos mesmos, em virtude dos quais se diz que um homem é sem limite. Eis aí porque o homem temperante evita esses prazeres, porquanto ele também tem os seus prazeres próprios. Capítulo 13. Mas, além disso, todos concordam em que a dor é má e deve ser evitada, porquanto algumas dores são mais em sentido absoluto, e outras são mais porque de algum modo nos servem de impedimento. Ora, o contrário do que deve ser evitado, enquanto coisa vitanda e má, é bom. O prazer, por conseguinte, é necessariamente um bem. E a resposta de Speusipo, dizendo que o prazer é contrário tanto à dor como ao bem, assim como o maior é contrário tanto ao menor como ao igual, não consegue convencer, pois que o próprio Speusipo não diria que o prazer é, essencialmente, uma simples espécie de mal. E, se certos prazeres são maus, isso não impede que o sumo bem seja algum prazer, assim como o sumo bem pode ser alguma espécie de conhecimento, não obstante certas espécies de conhecimento serem mais. Talvez seja até necessário, se a cada disposição pode corresponder uma atividade desimpedida, que, não sendo a felicidade outra coisa senão a atividade desimpedida de todas as nossas disposições ou de algumas delas, seja essa coisa mais digna de nossa escolha, e essa atividade é prazer. E assim, o sumo bem seria alguma espécie de prazer, embora a maioria dos prazeres fossem talvez maus em sentido absoluto. Por essa mesma razão todos os homens pensam que a vida feliz é agradável e entremeiam o prazer no seu ideal da felicidade, que, aliás, é bastante sensato, já que nenhuma atividade é perfeita quando impedida, e a felicidade é uma coisa perfeita. Eis aí porque o homem feliz necessita dos bens corporais exteriores, isto é, os da fortuna, a fim de não ser impedido nesses campos. Os que dizem que o homem torturado no cavalete ou aquele que sofre grandes infortúnios é feliz se for bom estão disparatando, quer falem a sério, quer não. E pelo fato de necessitarmos da fortuna como de outras coisas, alguns identificam a boa fortuna com a felicidade, mas sucede que a própria boa fortuna, quando em excesso, é um obstáculo, e talvez já não mereça o nome de boa fortuna, pois que o seu limite é fixado com referência à felicidade. E em verdade o fato de todos os seres, tanto os brutos como os homens, buscarem o prazer é um indício de que ele seja, de certo modo, o sumo bem. Nunca se perde de todo a voz que muitos povos. Mas, assim como nenhuma natureza e nenhum estado são considerados os melhores para todos, também nem todos buscam o mesmo prazer, não obstante, todos buscam o prazer. E talvez na realidade busquem, não o prazer que julgam ou que dizem buscar, mas o mesmo prazer, pois todas as coisas contêm em si, por natureza, algo de divino. Mas os prazeres corporais apropriaram-se do nome tanto porque os buscamos com mais frequência do que aos outros,
como porque todos os homens participam deles, e assim, por não conhecerem outros, os homens pensam que eles não existem. É evidente, por outro lado, que se o prazer, isto é, a atividade de nossas faculdades, não é um bem, ninguém poderá dizer que o homem feliz tenha uma vida agradável, pois com que fim necessitaria ele do prazer se este não é um bem e o homem feliz pode até levar uma vida de sofrimentos? E a dor não é nem um mal, nem um bem, se o prazer não o é, por quê, então, evitá-la? Por conseguinte, também a vida do homem bom não será mais agradável que a de qualquer outro, se as suas atividades não forem mais agradáveis. Com respeito aos prazeres corporais, os que dizem que alguns prazeres são muito dignos de escolha, a saber, os nobres, porém não os corporais, isto é, aqueles a que se dedica o homem sem limite, devem examinar por quê, nesse caso, as dores contrárias são mais. Porquanto o contrário do mal é bom. Serão bons os prazeres necessários no sentido em que mesmo aquilo que não é mal é bom? Ou serão bons até certo ponto? Dar-se-á o caso que, se de alguns estados e processos não pode haver demasia, tampouco a pode haver do prazer correspondente, e quando aqueles comportam excesso, também o comportam estes? Ora, é certo que pode haver excesso de bens corporais, e o homem mau é mau por buscar o excesso e não por buscar os prazeres necessários, pois todos os homens deleitam-se de um modo ou de outro com acepipes saborosos, com vinhos e com a união sexual, mas nem todos o fazem como devem. Com a dor dá-se o contrário, pois ele não evita o seu excesso, evita-a de todo, e isso lhe é peculiar, já que o excesso de prazer não tem como alternativa a dor, salvo para o homem que busca esse excesso. Como devemos expor não somente a verdade, mas também a causa do erro, pois isso contribui para convencer, uma vez que quando se dá uma explicação razoável de por que o falso parece verdadeiro, isso tende a fortalecer a crença na opinião verdadeira. Cumpre-nos mostrar agora a razão de os prazeres corporais parecerem mais dignos de escolha. Em primeiro lugar, pois, é porque eles expulsam a dor, devido aos excessos de dor que experimentam, os homens buscam prazeres excessivos, em geral, de natureza corporal como remédio para a dor. Ora, os meios curativos provocam intenso sentimento, e é este o motivo de serem buscados, pelo contraste entre eles e a dor contrária. E, em verdade, considera-se que o prazer não é bom por estas duas razões, como já dissemos, a saber, que alguns deles são atividades pertinentes a uma natureza má, quer congênita no caso de um bruto, quer devida ao hábito, isto é, a dos homens maus, ao passo que outros se destinam a curar uma natureza deficiente. Ora, é melhor gozar saúde do que estar se curando. Mas esses prazeres surgem durante o processo de cura e, por conseguinte, são bons apenas acidentalmente. Além disso, eles são buscados devido à sua violência pelos que não podem desfrutar outros prazeres. Em todo caso, dão-se ao trabalho de fabricar sedes, por assim dizer, para si mesmos, quando estas são inofensivas, a prática é inocente, e quando são prejudiciais, é má. Tais pessoas não têm nada mais que gozar e, além disso, para a natureza de muitas pessoas um estado neutro é doloroso. Com efeito, a natureza animal está em constante labuta, e isto é também confirmado pelos estudiosos de ciência natural quando dizem serem dolorosas a visão e a audição, sucedendo apenas que nos acostumamos a elas. Do mesmo modo, as pessoas jovens, devido ao processo de crescimento, encontram-se numa condição semelhante à dos embriagados, e a mocidade é um estado agradável. As pessoas de natureza excitável, por outro lado, necessitam constantemente de alívio, o seu próprio corpo vive atormentado por efeito de seu temperamento,
e elas estão sempre sob a influência de um desejo violento, mas a dor é expulsada não só pelo prazer contrário como por qualquer prazer, contanto que seja forte, e por esta razão elas se tornam sem limites e mais. Os prazeres que não envolvem dor, pelo contrário, não admitem excesso, e esses se contam entre as coisas agradáveis por natureza e não por acidente. Por coisas acidentalmente agradáveis entendo as que agem como meios curativos, pelo motivo de serem as pessoas curadas por elas, mediante alguma ação da parte que permanece sadia. O processo é considerado agradável, e por coisas naturalmente agradáveis entendo as que estimulam a ação da natureza sã. Não existe coisa alguma que seja sempre agradável, já que nossa natureza não é simples, mas existe em nós também outro elemento por sermos criaturas mortais, de modo que, se um elemento produz determinado efeito, este é antagônico a outra natureza, e quando os dois elementos estão equilibrados o efeito não parece agradável nem desagradável, porquanto, se a natureza de um ser fosse simples, a mesma coisa lhe seria sempre agradável no mais alto grau. É por isso que Deus sempre goza um prazer único e simples, com efeito, não existe apenas uma atividade do movimento, mas também uma atividade do repouso, e experimenta-se mais prazer no repouso do que no movimento. Mas a mudança é aprazível em todas as coisas, como diz o poeta, em razão de algum vício, pois, assim como o homem vicioso se caracteriza pela mutabilidade, a natureza que necessita de mudar é viciosa, por não ser simples nem boa. Aqui termina a nossa discussão da continência e da incontinência, do prazer e da dor. Mostramos tanto o que cada um é em si como em que sentido alguns são bons e outros maus. Resta agora falar da amizade. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.